amazing stories. É perfeito isto. É admirável, admirável, admirável. Olá, Carlos Costa. Olá, Guilherme. Olá, meninos. Começaste muito introspectivamente. Diz, desculpa. Um começo muito introspectivo. Sim, a Barre puxa sempre para este ritmo mais profundo. Eu sei que tu ficaste chocado. Bom, quer dizer, perplexo. Quase irritado. Surpreendido. E surpreendido. Sim. Surpreendido. Mal disposto e surpreendido. Não é só surpreendido por eu ter feito este pedido. Eu percebo ter feito este pedido e vou explicar porquê. Não há uma agenda, mas há uma dimensão que eu não falei deste filme no outro podcast. E acho interessante voltarmos a repetir. Porque Foi seguramente temos coisas diferentes. Maio de 2024, ano e meio. Mas é bom porque nós temos coisas diferentes provavelmente para dizer. Não é o que ficou por dizer, é mais o que ainda está por dizer, mais do que estaria na altura. Certo. E tem a ver primeiro com a ideia que o Tarkovsky... Tarkovsky teve um gêniozinho muito peculiar. Era uma personagem muito peculiar. Eu fiquei profundamente indignado quando soube que ele desurgiu no 2001, dizendo que é um filme menor, demasiado preocupado com questões tecnológicas. Como se isso fosse... mau por si próprio. Sim, ou como se isso fosse determinante. Mas o facto é que é determinante. Eu já vou explicar que essa é uma das razões que me leva outra vez ao Solaris. Porque ele foi um relutante fabricante de ficção científica. O Stalker é um caso à parte. Nós vamos depois, provavelmente, eu vou pedir para nós irmos ao Stalker. O Stalker é um filme muito sui generis. Ele fez o Stalker nitidamente para fugir à censura. Temos de ter um contexto, porque Tarkovsky estava Não desfoques, Carlos Costa. no regime soviético, não é? Era rigorosamente vigiado. Apesar de ser um privilegiado entre tantos, porque ele teve, de facto, excelentes orçamentos e muitas facilidades para criar o que... Com os grandes estúdios públicos a financiar e a fazer estatais, as suas obras. sim. Estatais, sim. Claro, União Soviética. Sim. Não haveria sido uma cooperativa alentejana, não é? Provavelmente. Não, mas eu estou a fazer o sublinhado de estatais porque provavelmente hoje em dia há pouca gente que tem essa noção de que o modelo de bloco era de facto totalmente estatal. Portanto, essa por causa Eu acho que há aqui uma outra pessoa que ainda tem essa memória da planificação da economia, não é? Sim. Mas eu acho que já muita gente esqueceu no nosso país hoje em dia. Mas pronto, isso são outras conversas e que também geram um bocadinho, hoje em dia, uma espécie de espírito de ficção científica. Eu acho que há pessoas que estão muito descoladas da realidade. Faz falta muita realidade a muita gente. Mas pronto. Essa é que é a questão que me e traz... porquê que o Carlos Costa quis voltar novamente ao salário? Essa questão é que o Tarkovsky contra o modelo da ficção científica, porque ele diz que esta parte é curiosa, eu já vou depois contextualizar, que os filmes, as obras devem ser espelhos da realidade. E ele acha que a ficção científica está demasiado preocupada com questões que eu acho que são muito importantes. E essa é a segunda questão que eu já vou falar. Mas tu entendes, tem a ver com o próprio realismo que a Rússia, a União Soviética, pretende dar à cultura, não é? Que está no cinema, está na literatura, não é? Não haver uma alienação entre o homem e a obra de arte, não é? O realismo é muito... É uma diretiva institucional, não é? É uma diretiva ideológica, sim, nesse sentido. Sim. Aliás, até os próprios comunistas portugueses, com o seu realismo, o neorrealismo, aqui muito focado... Com aquele com o Partido Comunista Português, com os intelectuais. excesso pendor de materialista. Materialista no sentido da realidade material, descrever a realidade que está... José Pereira Gomes, por exemplo. Sim, são tantos. O Fernando da Mora. Mas, enfim, são outras agendas. O livro Os Clandestinos é tão bom. Só queria dizer isto. O livro Os Clandestinos.
Não conheço. Do Fernando Amor. É um filme, um livro maravilhoso. Pois acredito e vou provavelmente espreitar. Estamos a desviar-nos tantos, peço desculpa. Sim, mas a questão passa por aí. Passa pela narrativa. Desculpa voltar outra vez à questão da narrativa. Claro. Porque é aí que está o grande sarilho. O Solaris é uma experiência absolutamente fascinante, mas é demasiado imperfeita. Narrativamente. Eu vou explicar porquê. Como o Tarkovsky quer fugir dos aspectos que são determinantes para tu entrares numa dimensão paracientífica ou o que quer que seja de uma narrativa ficcional, tem que haver um esforço para tu acreditares naquela realidade. Sim. Eu entendo isso. Percebes? Todo o trabalho colossal que, sobretudo, o Kubrick fez na relação a 2001, que para o Tarkovsky são questões demasiado tecnológicas, demasiado preocupadas, não desviam a narrativa, não desviam a dimensão de processo para contar a história. O que faz é dão capacidades para que a narrativa funcione. Olhas para ali e sintas que estás de facto num outro mundo. Isso mesmo. E eu acho que essa é a questão que me diz respeito ao gosto que eu tenho pela ficção científica. É que não há outro espelho tão distante da realidade como da ficção. Mas eu não percebi se tu fazes essa advertência na narrativa com um sentido crítico, claro que sim, mas como, na tua experiência como uma coisa positiva ou negativa? No caso do Tarkovsky? Claro. Positiva porque ele transgride e foge. Certo. Deixa de estar preocupado em contar a história e, portanto, cria experiências de momentos cinematográficos, como a abertura do filme, que é absolutamente soberba. É pura poesia, não é? Sim, é a dimensão de fascínio pelo planeta Terra, que é muito bonito. Tu pensa que logo a seguir depois a ruptura, quando se vê aquela cena da autoestrada que é gravada em Tóquio, se não me engano, prolongadíssima, que nunca mais acaba. Mas ele faz isso de propósito. É a ruptura. É a tal ruptura. Ele faz isso para fugir Exatamente. às questões que estão associadas à nave espacial. Certo. À tecnologia. E ao racionalismo, é? Excesso de racionalismo, do maquinismo. Acaba por ficar ali uma dimensão que é mais teatral do que verdadeiramente narrativa, percebes? Ele demora Essa opção que faz... Ele demora 45 minutos a meter o homem Solaris. O filme de duração 2 horas e meia, ele demora 43 minutos, para ser mais preciso ainda. É verdade. Mas podes voltar ao teu ponto sobre essa tua advertência? Esses truques que ele usa, não sei se são truques, são opções que ele toma para evitar a consolidação da narrativa, tem alguns resultados muito felizes, como a abertura de facto, que é fantástica, e que tu perdes completamente depois a noção, aparentemente, na narrativa. Mas não, é coerente, é talvez a solução mais coerente do filme, porque quando tu percebes que no final aquele lago, aquela realidade está podre, está estragada, está avariada, tu começas a perceber que aquilo é um entendimento falhado. E daí é que percebes que ele nunca saiu de facto de Solaris. E agora vamos à segunda questão, que é a questão que me deixa ainda mais incomodado. Mas deixa-me só reafirmar isto. É um filme pelo qual tu tens um enorme gosto. Absolutamente. É que às vezes as pessoas podem entender que o facto de estares a enunciar algumas questões da narrativa, que isso possa ser interpretado como uma... Irrita-me a posição do Tarkovsky. Sim, isso tem a ver com o teu posicionamento ideológico, não é? Tu jamais irias elogiar um produto da União Soviética? Aquele homem novo está nascido dentro dos nossos olhos, mas isso não te permitiria. Bom, eu não sei. A segunda questão que querias abordar... Eu já vou responder. Não te ficas. Não tem nada a ver com a questão eu sei que não tem. Como é evidente. Mas és um provocador ideológico e, portanto, eu aceito os... Confirmo, camarada. E lá iremos. Mas, de facto, há uma dimensão demasiado... anquisolada, demasiado fechada da parte do Tarkovsky. É gentil da parte do Kubrick ter dito que belíssimo filme que Solaris é, e acho
uma atitude manifestante da parte do Tarkovsky dizer o que disse em relação... É porque não percebe nada. E aceita e recusa perceber... Mas não vê isso como uma rivalidade até do ponto de vista político? Não. É uma tomada de posição. Não é rivalidade, é uma má disposição. Eu discordo disto, mas há quem diga, eu discordo. Que o filme Solaris é quase como uma resposta ao 2001. Eu não acho tudo isso. São coisas completamente diferentes. Claro. Até porque ele não queria fazer aquilo que acabou por fazer, porque ele queria fazer o projeto dele pessoal, o Espelho, que acabou por fazer depois mais tarde. Só como não tinha dinheiro, e não tinha a aprovação estatal, arranjou um truque comercial. Isso é que eu acho que é pernicioso. Portanto, há aqui uma embrulhada na personagem do Tarkovsky que acaba por ser cómica. Eu não tenho nada contra o Tarkovsky, bem pelo contrário. Acho que é um excesso de seriedade que, na verdade, não traz valor para aquilo que andamos todos aqui a fazer, que é contar histórias. Ele tem uma forma belíssima de contar histórias, de não se preocupar com a mecânica narrativa. E isso é que é, talvez, em todo o cinema dele, o lado mais extraordinário. Só que depois ele paga uma fatura muito alta. E essa é a fatura que eu quero trazer aqui. A personagem, o protagonista de Solaris... O Kevin, o Chris... Calvin. É completamente plano. Completamente plano. Ele não tem interesse nenhum pelos personagens. Aliás, no Stalker, as personagens são o Stalker, o professor e o escritor. Este tipo de postura em relação às personagens é, para mim, de uma... lá está, é uma atitude manifestante. Ele não fala sobre seres humanos inventados, criados. Ele fala sobre potenciais peças de diálogo poético, filosófico, metafórico, o que lhe quiserem chamar. Este é outro exemplo de um outro realizador que não só não gosta de personagens, ou antes, este não gosta de atores. O Jorge Lucas não gosta de atores, não sabe dirigir atores e só usa atores por tem mesmo de ser. Porque tem mesmo de ser, não é? Sim. E tem um caso paradigma até. São muitos. O Hitchcock também se posicionava nesse nível. Mas isso não quer dizer que não se goste das personagens. Quando não há a estima pelos personagens, é cruel. E eu vou dizer porque... Posso fazer uma pergunta? Tu achas que para a história que ele... Não falámos sobre a história, temos de falar sobre isso. Mas tu achas que para a história que ele queria contar, ele precisava ter outro tipo de personagens? Ou seja, as personagens eram assim tão importantes para a história que ele queria contar? Não, é a forma como os trabalha. E vou dizer onde é que estão... Há três personagens perdidas, completamente perdidas. Uma que é a personagem mais importante, que é o protagonista. A história, não é narrativa, a história que o Stanislav Lem que inventou, criou, é brilhante. É brilhante. A formulação é tão simples, tão eficiente, em termos de potencial, que bastava só pegar nela e dar-lhe o andamento certo. Que é o que faz o Kubrick com o Arthur C. Clarke. Exatamente. Aliás, leva mais longe. E o Kubrick tem estima pelos personagens. É um mundo completamente diferente. O Tarkovsky não dá esse valor. E isso incomoda. Porquê? Porque não há transformação no Kevin. Não há. Quer dizer, ele acaba por... Eu vou discordar de ti depois. Ele acaba por cair na descoberta de que é um refém de Solaris. Depois a personagem mais extraordinária, que é a Ari, a mulher. É uma personagem que está a descobrir o que é ser humano, não o sendo. E tu perdes completamente a personagem, não sabes porque é que ela decide aniquilar-se. Há uma série de coisas que estão completamente perdidas. Por isso é que a sequência em que há a perda de gravidade, porque é um momento de imponderabilidade, porque a estação está a fazer... Esses estados são brilhantes. Mas ele estava-se a borrifar para o facto daquilo... Ele só usou a falha técnica como pretexto para aquela encenação, não é? Mas aquilo faz parte da história. Mas repara, na narrativa... Lá está, eu depois fazer a fuga. Isso, a falha é irrelevante. É irrelevante. Ele só se aproveitou da circunstância de haver uma falha para contar aquilo que ele queria contar. A abertura do barro é uma fuga. É isso, estamos de acordo. O lado mais bonito do trabalho dele neste filme passa por esse... Mas eu não concordo com isso que estás a dizer em relação aos personagens. Concordo com grande parte do que disseste. As personagens certo, já vamos fazer o confronto. Isso mesmo. Mas, por exemplo, estou a dizer, a personagem está a ser construída e desaparece. E depois a última personagem, que é, para mim, a mais importante de todas. Solaris.
Muito bem, sim. O filme chama Solaris, Sim. a obra chama Solaris. Sim. Solaris é uma entidade que nós não entendemos outra vez. Que não entendemos. E não há comunicação, não há tentativa de comunicar coisa acima nenhuma. É uma entidade que nós não entendemos. Provavelmente essa entidade também não se entende. E é esse salto, essa dimensão de embate que não existe. O Solaris é apenas um truque, agora sim, é um truque narrativo para dar uma situação daquele planeta. Não é mais. Tinha ali um potencial para ser a grande personagem, um potencial poético. Ele não queria essa história, não é? Não era a história que ele queria contar. Mas o problema é que ele se cruza com essa história. Sim, sim. Ele evita isso, de facto, porque o que ele quer é ir para outro lado. Mas essas opções narrativas são uma forma de criar narrativa. E mostra uma maturidade inacreditável. Tu teres à tua frente todos estes dispositivos narrativos. Sim. E tu decides, tu escolhes não os usar. Sim. Porque tu queres contar a história que tu queres contar. É de uma maturidade inacreditável. É absolutamente. Esse sentido de fuga é brilhante. Ele não precisa daquilo. Mas a fatura paga-se muito cara. Eu estou a dizer isto, mas não estou a concordar contigo. Sim. Mas, claro. Claro que depois também há uma série de soluções narrativas que são brilhantes. Ou seja, aquela sequência em que ele põe a preto e branco, que é quase um clichê do piloto que já lá esteve. Há dois momentos, há esse e depois também e depois o ele diário. baralha tudo. Portanto, ele é de facto de uma inteligência narrativa disruptiva muito avançada. E a irritação que é aqueles barulhos mecânicos quando ele está a ser questionado por aquele politburo. Sim. Literalmente, é um politburo. É um politburo. E aqueles barulhos irritantes, aquela parte... torna aquilo ainda mais artificial. Não é só a conversa que é artificial, não é só a desumanização do politburo estar a comprometer o homem com aquilo que ele de facto viu, e viu uma criança, e ver uma criança no universo não é ver coisa pouca. Gigante, uma criança gigante. Não é coisa pouca, não é? E está aquele barulho irritante a lembrar-nos que isto de facto é tudo tão desumano, tudo, de facto aqui é tanta coisa, não é? E o preto e branco aceitou muito isso também. Sim, e depois a manipulação em que tu ficas confuso sobre se é memória, se não é memória, o que é que se passa, mas de facto esteve tão perto de Solaris e Solaris é só um truque narrativo. É só essa a questão que... Mas o Soderbergh, quando fizer o dele com o Georges Clooney, vai ser um bocadinho... Vai tentar resolver essa questão com a qual eu não concordo, mas que tenta resolvê-la e depois arranja um clichê tipicamente de Hollywood, não é? A forma como ele depois tenta resolver isso, não é? Quando ele quer fazer do Solaris uma personagem, quando ele põe o Solaris a interagir depois com os personagens, a interação manifesta fisicamente, não é? E isso acaba por ser... Sim, mas Solaris é uma personagem só em termos limitadamente técnicos, porque tu não sabes o que é Solaris, ou quem é Solaris, ou o que é Solaris. Mas de facto, mas sabes o efeito que ele tem em ti. Sim, e o poder que tem. Então quer dizer que o Tarkovsky não quis fazer um filme sobre os Solaris, quis fazer um filme sobre nós próprios, e o Solaris é só um mecanismo que ativa. Eu creio que ele fez uso da história de Solaris para tentar fazer o filme dele. Mas na verdade aquilo de facto está muito longe do que eu vou dizer isto de uma forma simples e não detratora, está muito longe da capacidade narrativa efetiva de levar aquela história até aos limites. Porquê? Porque ele preferiu fazer as fugas, não é? Mas tu estás em posição discordante em relação aos personagens, é isso? É. Fala comigo sobre isso. Sim, eu só queria... O Guilherme, que está na nossa regi, dir-me-á que... Eu trouxe apenas 3 imagens, estou a mentir. São 3 composições de imagens, são 3 apontamentos sobre os quais eu queria partilhar contigo algumas ideias, alguns deles já falaste, e a primeira tinha a ver com a experiência do filme. Embora... Da outra vez fui eu que escolhi o filme, na verdade não fui eu que escolhi, foste tu que fizeste Inception e que falaste sobre o filme, e eu descobri o filme de uma forma diferente. Estive a rever o filme, há pouco falámos sobre isso, e tu disseste uma coisa muito inteligente, disseste, o filme não mudou, tu é que mudaste, não és a mesma pessoa que viu o filme. E de facto eu vi coisas diferentes. Desta vez estive a rever o filme que não tinha visto antes. E queria só dizer-te isto, brevemente, que é aquilo que eu senti com este filme, não tanto fazer esta desconstrução da narrativa, mas senti isto. Eu, quando vejo um filme de ficção científica, daqueles que nós gostamos, eu estou à espera de algo, de uma promessa, de alguma coisa boa que já para acontecer, da transcendência. Eu acredito sempre nisso, não é? E sendo um filme soviético,
o mundo está dividido em dois blocos. Há uma corrida ao espaço entre a União Soviética e os Estados Unidos. A União Soviética pôs o primeiro homem no espaço, isto era impossível, não é? Não sabemos sequer como é que havíamos de reagir. Portanto, há uma série de conquistas espaciais. A União Soviética, não é? O bloco parece estar a ganhar a corrida ao espaço, e o filme poderia fazer esse elogio, um filme feito com fundos públicos, apoiado pelo Estado, por uns grandes estudos soviéticos, e o filme não faz nada disso. E a primeira coisa que eu senti foi senti pessimismo da parte do Tarkovsky. Senti isto. Ou seja, e uma coisa que é contraditória, que é... senti o pessimismo e ao mesmo tempo achei o filme profundamente humano. Não sei se me consigo explicar bem. É um pessimismo, está sempre presente, uma rejeição da tecnologia, da ciência, da racionalidade. Uma fuga mesmo, mais uma vez. Da fuga. Não quero isso, não quero esses aspectos. É isso. E quanto ao aspecto da ficção científica, é um bocadinho isto, uma forma um bocadinho pueril, tenho que reconhecer. Para este filme, para os Solaris, o universo não é aquilo que é para mim. E para ti, se calhar, não sei o quê, um espaço de conquista. Nós estabelecemos fronteiras apenas para isto, para ultrapassar. É nisso que eu acredito. E este filme nós ultrapassamos uma fronteira que é irrelevante, e o que há lá fora, no universo, é esta solidão, e há fracasso. Nós falhamos lá fora. E agora este ponto, eu sei que, enfim, tu vais discordar de mim, mas eu acho que ele fez aqui um truque, aqui talvez seja justificado dizer isto, mas ele não quis falar sobre ficção científica, ele quis falar sobre psicodramas ou melodramas de caráter mais filosófico ou mais espiritual. A história é muito simples, ainda não contaste, mas o Solaris permite que nós... Solaris é o nome de um planeta e é também o nome da estação que está em órbita, e quando nós adormecemos, ele consegue ler a nossa consciência e consegue materializar, e isto é um ponto que eu acho muito curioso, e por isso que eu digo que ele é pessimista. Ele só vai materializar as nossas memórias mais profundas, as nossas culpas e aquilo que está escondido, não é? Aquilo que nós estamos a reprimir. Ele é viúvo, a mulher matou-se. Ele tem ele vive com esse sentimento de culpa. E porquê é que o Solaris, e há pouco estavas a falar sobre isso da personagem, aquilo que ele materializa é só aquilo que há de mal em nós, não é? E para dizer isto, eu acho que a proposta não é sobre o Solaris, tem a ver com isto. Ou seja, o Solaris permite, como truque, que nós materializemos aquilo que está mais escondido dentro de nós, e nós temos tanta coisa escondida entre nós, não é? Sim, mas deixa eu fazer um reparo. É que não se sabe o que é que Solaris está a fazer. Certo. No fundo está... Tu estás a fazer um juízo de valor de que são as ameaças... Não sei. Estou a ir para fora de pé neste momento para dizer isto. Exatamente. Estou a ir para fora de pé. Eu sei que isso é habitual em mim. Mas estou a lembrar-te que nós não sabemos. Mas tens razão. Estamos a falar do livro, estamos a falar do filme. Claro. Só para dizer isto que eu estou a fazer esta interpretação baseada nas consequências. Eu estou a explicar bem nas consequências. Sim. Daí eu estar a dizer que discordo de ti, porque as personagens evoluem para mim em consequência da forma como eles interagem com os Solaris. E parece-me que a proposta que ele está aqui, uma das possíveis propostas, tem a ver com isto. Ou seja, há uma busca, vais desculpar-me que eu vou para usar este termo, não é o termo que eu queria usar, mas é aquele que eu estou a lembrar neste momento. E estou a ganhar tempo e não me lembro de outro. Há uma busca pela redenção, num certo sentido, não é? E a forma como ele vai sucessivamente matando a mulher, até a aceitá-la, até voltar lá à mala, parece-me isso, que é o sentimento de culpa que vai sendo fatiado, como se ele tivesse a fatiar um salame até se buscar esta redenção. Portanto, o pessimismo que eu vi tem a ver com isto. Ou seja, isto é uma metáfora, num certo sentido, e estou a falar com a pessoa certa para dizer isto, se calhar sobre mais nós, a nossa consciência, e não tanto sobre a exploração do universo. Sempre que nós vamos lá para fora, ele nem sequer tem a decência de nos dizer se estamos perto ou longe de Solaris. Não tem essa decência. O Kubrick ainda nos diz onde é que nós estamos, não é? Estamos para lá de Júpiter, não é? Ele nem sequer nos diz isso. Então, é mais uma fuga. Ele nem sequer mede a viagem. Com isso, Eu não consegui quantificar. Eu sei que ele passa 43 minutos para nos levar para Solaris. Eu sei que a viagem naquela cidade horrorosa demora 7 minutos. Mas eu não sei quanto tempo ele demorou a chegar a Solaris. Sei que ele chega a Solaris e que uma bota se desata e ele ultrapassa na própria bota, não é? Que é uma coisa um bocadinho patética. Mas achei isto. Ou seja, isto aqui não tem a ver tanto com a ciência, com a tecnologia, como disseste bem. Tem a ver com aquilo que é de ciência e tecnologia que não alcança. É aí que eu vejo este pessimismo. Talvez em contraponto aí sim, com o Kubrick, sem que o Kubrick, ou sem que ele quisesse fazer isso de forma evidente, não é? A tecnologia e a ciência não resolvem os nossos problemas, por muito que nós consigamos ir longe, acabamos sempre por nos reencontrar a nós próprios. É o elemento que eu digo, que leva a dizer que é profundamente humano, é isso. E leva-nos a reencontrar a nós próprios. Eu estou a pensar em mim, neste sentido, se eu chegasse a Solaris, o que é que dos meus sentimentos recalcados, que eu devo ter imensos, não é? Virem ao de cima e como é que eu iria lidar com isso? Se for, no fundo, eu ser confrontado com aquilo que eu não gosto,
No fundo, salários foram o espelho das minhas coisas más e eu acho que não iria gostar nada disso. E ter que superar essa dificuldade. Era este ponto que eu queria dizer quando voltei a ver o filme, porque voltei a vê-lo de forma diferente que vi em maio de 2024. Agora estamos em outubro de 2025. Mas o grande mistério está aí, é que não se sabe como é que Solaris funciona, no fundo. Okay? Essa é a parte mais fascinante. Deixa eu fazer uma pergunta, não terá a ver com isto. Isto é uma proposta de reflexão, não sobre a ficção científica, porque ele não gosta de ficção científica, mas uma proposta de reflexão sobre nós próprios, os seres humanos, e sobre aquilo que está dentro de nós. Tu aceitares isso, não está explícito na narrativa. Eu sei, Carlos. Não, ele não faz nada disso. Não te parece isso? Não. Eu depois vou só escolher duas cenas para... Eu não quero saber das personagens. Quero saber dos conflitos que as personagens estão a enfrentar. Não quero saber das... mas desenvolve esse ponto. Dos conflitos. Tem problemas, mas não como é que as coisas podem ser transformadas. As personagens dele, estamos a falar de Solaris. Mas explica melhor isso, por favor. As personagens não... A única que consegue ir um bocadinho mais além é a Ari. Aquela que ela não é a mulher dele. Aquilo é outra entidade. E quando ela começa a perceber o que é ser humano, e essa sequência é das coisas mais extraordinárias que eu já vi. Podemos falar quando sobre ela está a ver o quadro do Bruegel. Vou repetir-me. O velho, sim. Que está a fazer a construção de uma realidade que ela não conhece. Exatamente. Está a aprender. É isso mesmo. Só mesmo alguém que tem esta capacidade de fuga é que podia chegar. Mas é um quadro fantástico, não é? Um quadro, é toda a sequência em si. O Kubrick teria usado uma conversa com o Hall para de repente não sei quem, não é? E ele mostra um quadro da Pedro Flamengo. E narrativamente é perfeito. Essa dimensão, quando ela diz estavam nos meus pensamentos. Isso. Quer dizer, ela já pensa. É absolutamente magnífico. E de facto... Então como é que tu dizes, como é que tu condenas as personagens? Eu não condeno. Não. No sentido crítico. Não, esse deserto narrativo. Não, ficam à beira de mais alguma coisa que o filme não dá. Percebes? Podemos falar sobre esta... Ficaram nesse limite. O Guilherme uma vez mais irá só confirmar-se, por favor. Falámos sobre elas, entramos. Nós estamos em aulas, ninguém sabe disto, mas eu acabei uma aula de 3 horas, tu acabaste uma aula de quantas horas? 2 horas. Começámos a trabalhar às 8 e tal da manhã e de repente fez uma pausa nas nossas aulas para virmos conversar sobre ficção científica e sobre... Sim, para darmos um salto mental. Não cognitivo. Não cognitivo. Essa sala verde. Está tudo certo. Ele tem... Como é que tu 3 vês? ou 4 eu tenho uma sequências. pergunta para ti. Como é que tu vês isso? Seja... É uma sequência de... Essa sequência é a Ari. Ela está, de facto, a descobrir a dimensão humana. Claro que depois há ali uns diálogos um bocadinho... E ele também, cara. Grosseiros, exagerados. Ele não está a aceitá-la? Está a tentar... Então porquê é que tu dizes que as personagens são planas? Elas não são planas, ficam limitadas. São planas naquele limite. Ela consegue ir mais longe, mas depois para. Mas ele vai mais longe. Não. Onde é que ele vai mais longe? Ele acaba... não sabemos se são sonhos, se é ele acaba com a mãezinha a tratar dele... Não, ele acaba ajoelhado. Depois falamos sobre isso. Ele acaba ajoelhado ao pai, aos pés do pai. Ele acaba por ter a total consciência. Sim, aí é quando ele segundo percebe que foi. Então como é que a personagem é plana? Porque ele não evolui. Ele simplesmente percebe que no final eu acho discordo. Foi enganado. Está enganado, está equivocado. É a única transformação. Tu achas isso que ele sente enganado? Então quando ele cai aos pés, quando ele põe-se lá na janela, está a chover lá dentro, ele percebe, está tudo falso. Eu fui enganado. Isso é mau? Ele reencontra-se consigo próprio. Não é mau. Quer dizer, é a última dimensão de consciência que ele consegue atingir. Mas foi o único salto que deu. Mas foi obrigado a... Mas isso não é um salto... Eu não sei o que é que vai acontecer depois disso. Ele vive com a... Lembro-me de um pesadelo... Há um pior do que este. É só o segundo pesadelo. Ele vive com o sentimento de culpa da morte da mulher que ele amava. De acordo? E ele vive com isto. Não sei se era a mulher que amava. Ele era uma besta. A personagem... As bestas também amam. As bestas também amam. Dúvidas. Eu tenho algumas dúvidas. Então, a Bela e o Monstro, sim. Embora seja amor de pai pela filha, se calhar. A outra história está mal contada. Mas não quero falar sobre isso. Depois de buscar. As pessoas não... Eu tenho que dizer isto. Eu há pouco tempo reconheci que, no início dos nossos podcasts, que fui demasiado severo com a minha crítica
ao teu elogio à Disney e às narrativas da Disney. É claro que eu, tanto tempo depois, tenho que dizer que eu estava enganado e, de facto, que partiu de um preconceito meu em relação à Disney e que quis embirrar contigo, provavelmente, o que não é habitual em me embirrar contigo. Nada. Aliás, E ter-me excedido na patada voadora para dizer isto, que eu também tenho uma grande flexibilidade para dizer que, às vezes, quando voltamos aos filmes e voltei à Disney por outros motivos, não importa para aqui, e disse, fogo. Realmente, isto a propósito de pais e de filhos. Realmente, a Disney... É um bocadinho falacioso, mas pronto. Não é. Estou a ser honesto. Este momento da gravidade, eu só queria falar sobre ele porque eu não tinha falado sobre ele no outro podcast. Sim. Eu não sei porquê. Não sei porquê, porque na altura não me disse nada, não sei. Aquele momento em que desaparece a gravidade, sim, do ponto de vista técnico, eu fui ver isto. E achei aquilo espetacular, que é, ele tem o cenário, ou seja, está tudo preso ao cenário, menos os atores, eles estão presos por cabos, e o que roda é o cenário, com a câmera que roda com ele. E só queria dizer-te isto para dizer como é que às vezes são contraditório. Quando o Kubrick põe o tambor a rodar, sim, e ele está a caminhar no infinito, ele usa o mesmo truque, e aqui não tem a ver com a tecnologia, tem a ver com a técnica de criação. E que as personagens estão-se a reencontrar como homem e como mulher, ou seja, o mesmo truque. Como é evidente. Aqui não é sobre o homem a caminhar para o infinito e a tecnologia, sim, que nos permite não sei o quê. Aqui é a tecnologia usada para que nós nos reencontremos. Achei aquilo muito bonito, poético mesmo. E aqui que eu queria discordar de ti nesta o verde é curioso, disseste isso é verdade. Aqui parece-me isto, e depois tu vais discordar de mim, mas da forma como as personagens foram evoluindo, foi aquilo que eu vi. Em primeiro lugar, ele quando suspende a gravidade, está a suspender a realidade, não é? Portanto, ele suspende, sim, a realidade. E faz outra coisa, que ele suspende a realidade e também suspende o tempo, num certo sentido. Parece-me isto. Não vou falar sobre o Nolan, mas parece que ele também suspende isso. Ou seja, cria ali uma nova realidade onde estão só aquelas duas personagens naquela dança um bocadinho, enfim, transcendente. E aqui parece-me que ele começa finalmente a superar aquele conflito interior, e é por isso que ele tem dificuldades em aceitar, como tu dizes, que a personagem é plana. Eu acho que ele está a superar o conflito interior que ele tem em relação vou dizer isto, à mulher dele, que agora é mulher, que começa por ser uma recordação que eu acho que é traumática do passado, independente de ele ser uma besta, concordo contigo, e ele parece-me que começa a manifestar, e ele diz isso algumas das vezes, e demonstra várias vezes, demonstra até fisicamente, que tem o desejo de voltar à mala. Tu usaste no último episódio uma expressão que eu acho que foi bastante indicada, que usaste o termo ambiguidade várias vezes para descreveres os salários. E eu aqui queria fazer-te esse tributo, e de facto há aqui uma certa ambiguidade, mas parece-me isso. Porque pareceu-me, com tantas vezes que ele tentou matá-la, que ele tentou afastá-la, que estamos de acordo, ou seja, sempre tu matas alguém porque queres manter a pessoa distante. E sempre que os salários recriavam... Mas ele está a tomar uma medida correta. De acordo, mas sempre que o Salários reconstruía, fazia renascer a mulher, não é? Ele gradualmente começou a aceitar e amá-la. Ou seja, a morte... Eu acho que era uma necessidade dele. Mas ele foi expressando. Sim, mas... Deixa-me só dizer isto. Sim, eu acho que desculpa, eu é que peço desculpa. Eu às vezes tenho necessidade de dizer isto. Porque foi a forma como eu vi. Nesta cena, ele começa a aceitá-la na sua imperfeição. Ou seja, achei isto. E acho que a mensagem do Tarkov é um bocadinho esta, não é? Que no fundo a redenção que está lá fora, não encontrarmos Deus, não é transcendência, é no fundo nós fazemos a nossa própria redenção interior. E o que ele faz é isso. É uma redenção, e desculpa, o filme para mim é pessimista, é uma redenção. Ou seja, nós somos obrigados a enfrentar aquilo que nós temos mais escondido, a nossa dor interna, deve ser um horror enfrentar isto. É preciso enfrentá-la, é preciso aceitá-la e da forma mais dolorosa que existe. Não sei se aqui, agora a palavra de honra, uma mensagem de caráter mais filosófico, mais político, é irrelevante para mim. Mas só queria discordar-te neste ponto. Este momento da suspensão da realidade é um momento que as personagens claramente são personagens que são diferentes. Ele passou a aceitá-la, passou a querer amá-la e pôs tudo aquilo que se passa a seguir, a desolação da estação espacial, o lixo acumulado, o próprio desprezo pela roupa que eles têm, ao mesmo tempo que essa degradação da parte exterior, ele está a conseguir amá-la e depois sofre com a morte dela. Ela aprende a matar-se com ajuda, não é? Esta morte assistida, ele sofre com ela. É o único ponto em que eu acho que discordo de ti, Carlos, é em relação às personagens. Ele não gostar das personagens, eu aceito. Ele usa-as para falar sobre isto, sobre a humanidade, mas não acho que elas sejam as mesmas no início e no fim. É o único ponto que eu discordo de ti. Eu até acredito que tu estejas a ler bem, mas Tarkovsky, não trabalhou sobre os personagens. Esses personagens são
Penso jogo de marionetas, não é? São. Sim, mas... São. E o melhor do filme é quando ele não usa diálogos. Porque o filme depois tem um excesso de peso tão verbal. O logocentrismo para mim é uma coisa que me incomoda bastante, mas pronto. As personagens têm um peso tão verborraico, tão exagerado, que eu não percebo para aqui. Não para aqui. O Kubrick assumiu que o 2001 era o mais limitado possível em termos do uso da palavra. O Tarkovsky faz o mesmo porque é de facto uma forma de trabalho dele brilhante em alguns casos, mas depois quando cai na palavra é um exagero e é um descontrole de personagem. E ali tem um peso tão denso que narrativamente não há ganho. Ali, desculpa, ali aquele momento final que eles estão todos reunidos, não é? Há ali reunidos naquela sala e há uma série de obras de arte que estão lá. Há uma verborreia intelectual. Sim. Não é preciso, não é? Acho que há presunção narrativa. Parecem são debates ideológicos. Sim, exatamente. É tudo muito... Como se ele tivesse necessidade de criar aquele diálogo, aqueles diálogos. E acho que não. Parece que foi o produtor que chegou lá. Meu amigo, então isso é a União Soviética que nós estamos aqui. Exatamente, é preciso... Então o proletariado, quando vir um filme... Tem que haver aqui conflitos materiais, literalmente. O que é que o proletariado veio aprender com o seu barato? Diga lá que é que Exatamente. Sei que uma sequência de cama foi retirada. Ok, não sabia. É verdade. Não sabia. Ela parece com uma transparência que se vê o peito, sim, mas ele não cede a isso. Para ele as personagens são esboços. Posso pedir a tua opinião sobre uma... Eu vou provocar-te. Nós não acabamos isto de falar sobre as personagens e sobre como elas são planas ou como é que evoluem. Já falaste sobre isso. Antes de mais, antes de fazer a pergunta, queria dizer-te que a primeira imagem aquilo que mais comparável que encontrei com esta imagem final foi um filme que tu me mostraste, em que de repente nós descobrimos que somos uma experiência de alienígenas, que estamos perdidos na escuridão do universo. E quando nós partimos o muro, o que está do outro lado é apenas escuridão. E o filme todo nunca conta essa história, não é? Do Dark City. E depois nós, de repente, descobrimos que estamos num sítio que nós não sabemos. A coisa que mais me assusta nesta vida é nós estamos a viver uma realidade e quando nós abrimos a porta, só há escuridão lá fora. E trouxe esta imagem para te fazer uma pergunta que é como acaba o filme, não é? Como é que tu viste este final do filme? O início é absolutamente deslumbrante, é poético. A natureza, a estética, as crianças que passam, o cavalo, o cão... E o sentido narrativo, certo? Porque ele está em vésperas de partir. De se tornar artificial neste mundo artificial. Mas como é que tu viste este fim? O que é que tu achaste do fim? Nisso eu sei que tu tens essa ideia quase conspirativa, mas que é fascinante. Mas neste filme não temos isso. A humanidade está lá. Para o mal e para o bem está lá. O Solaris é uma outra coisa. Não está nem acima nem à frente. Nós não estamos a ser postos em causa. Nós somos simplesmente outro produto do cosmos. Deixa-me fazer uma proposta, a ver se tu concordas comigo. Uma proposta de 1 minuto só. Sim. Só para a gente recriar a imagem. Portanto, ele volta à Terra. Sim. Ele acha que volta à Terra. Percorre outra vez aquele caminho com tudo morto, com tudo destruído. Veio o cão que aparece. E o cão, exatamente. O cão é muito importante. Portanto, o cão está na sua consciência porque Solaris foi lá buscar o cão e recriou o cão que aparece sentado. Portanto, ele está de regresso à casa do pai, o regresso do filho pródigo, não é? Que regressa à casa do pai. Ele ajoelha-se diante do pai. Depois o plano começa Esse é o último instante. É o penúltimo. É o penúltimo. Depois o plano começa a afastar-se. Dele. Sim. E mas dele é o último. Quando ele se ajoelha aos pés do pai, quando ele se rende àquela realidade que percebe que é falsa. É o regresso do filho pródigo, não é? Ajoelha-se diante do pai. E depois... Descontesto. Ele não se ajoelha por causa disso. Certo. Ele ajoelha-se porque rende, ok, pronto, já sei, eu já percebi. Não. Então, mas a minha provocação eu estou em Solaris. Isso, exatamente. O que não é necessariamente mau. Depois o plano vai-se afastando e nós vemos de facto que... Não é necessariamente mau? Não. Ele superou alguns obstáculos que ele tinha. Vê se concordas comigo agora em minuto de provocação em relação às personagens. Refém de Solaris. Quanto muito ele ficou refém da sua própria humanidade, não é? Daquilo que ele tinha dentro de si. Não, ficou refém de Solaris, ponto final. E não sei se Solaris é mau ou é bom.
Aí concordo contigo. E atenção que o Solaris estava a tentar defender-se por princípio. Exatamente. Só quando foi atacado... Com os raios. Portanto, são dimensões completamente diferentes. Então, como é que eu vi isto? Esta última imagem, que de facto que é muito bonito. Eu acho que o início e o fim são extraordinários, mas é este momento da suspensão da realidade. Solaris, o que ele faz é recriar aquilo que está nas nossas cabeças. E ele foi capaz de recriar o Solaris, aquilo que há de mais íntimo nesta personagem. Não é apenas o cão, é também a casa, todo o espaço dele. Não? Portanto, Solaris conseguiu fazer isso. Recriou aquilo que era mais íntimo. Ele fisicamente está no planeta, mas ele está espiritualmente neste espaço, que é o que eu vou roubar talvez a mesma expressão, que é um espaço de reconciliação ou de redenção. E a minha pergunta para ti é esta. Será que, ao fazer isto, ao tornar-se o espelho completo, desculpa dizer esta expressão, mas o espelho completo da alma do Kelvin, ao ter conseguido fazer isto, que é pô-lo no ambiente mais íntimo dele, ele não deixa, o Solaris não deixa de ser uma entidade que era até agora ou misteriosa para ser parte também da narrativa, não. Ou permitir que a própria personagem faça isto, este espelho da alma. Continua a ser misteriosa. Não sabes que desígnios é que tem, porque é que faz, se é má, se é boa, se... Não sabes. Mas não tem essa função, não é? Ele tem a função de ser o espelho daquilo que está dentro de nós. Não. Ele usa esse recurso. Não sabes é para quê. Tu disseste uma coisa tão gira no outro podcast que eu queria agora dizer uma vez para te elogiar. Quando a mulher dele... Temos o pior. Não. Não. Não é que depois do elogio vêm os ataques não, todos. Não vem nada. Eu sou homem diferente. Estamos à vontade. Estamos felizmente à vontade. Estamos, enfim, não é, Guilherme? Já terminamos para dizer isto que é. Quando ela é recriada pela primeira vez, ela tem o vestido feituoso. Sim. Tu falaste sobre isso. É fantástico. É lindo, não é? Ou seja, ela é imperfeita. E à medida que o Solaris é capaz de ler melhor a mente dele, recria a perfeição, e o Tarkov machista imensas vezes. O vestido dela completo e perfeito. Sim. Até então ela era incompleta, era imperfeita, não é? Mas são esses detalhes que dão a natureza intensa da narrativa. Eu termino só com isto, é que a história é fantástica. E a história é tão boa, que permite que o Tarkovsky faça estas fugas com bons resultados. E tenho muita pena que não haja outra criação que pegue nesta história e que leve a narrativa para o lado mais humano. Ou seja, numa espécie de 2001 com esta história. Percebes? É essa a minha expectativa. Eu acho Mas que a experiência narrativa do Solaris é imbativelmente, indiscutivelmente, valiosamente 72, única. Certo? Estamos a falar de 72, exatamente. Sem mais. E não está em causa o valor do Tarkovsky. Mas os equívocos é que, no fundo, me trouxeram para esta revisão. Este voltar a Solaris. Isso. Okay? Antes de terminarmos, temos Diz-me, o que é que tu propões para a próxima sessão? Exatamente. Eu vou ter que dizer isto. Eu disse assim ao Carlos Costa, antes de começarmos o podcast, pá, não sei o que é que é de propor, estou um bocadinho com dúvidas. Ele diz-me assim, pá, porquê não propôs o Weapons? E eu, pá, tens razão. Agora a pergunta foi espetacular, que é, então qual é que eu estou a propor? Vou seguir o teu conselho. O Weapons, que é um filme de 2025. É muito recente. Que vimos há pouco. Tu tiveste a amabilidade de me abrires a porta para esse filme. E a primeira questão que eu queria abordar contigo é se o filme é de ficção científica ou não é de ficção científica. Exatamente, é essa questão que eu acho. Por isso é que também fui talvez mauzinho, porque lancei-te nesta demanda. Mas como tu és um curioso, acho que pode ser uma ótima... Vou ter que rever o filme para tentar outra... Há ali qualquer coisa que eu sei que é de ficção científica, a própria realidade. Está ali no limite, está ali uma... Isso é muito estimulante. Mas é muito interessante para nós voltarmos outra vez a discutir estes limites, porque a ficção científica é de facto um espelho absolutamente extraordinário. É o mais distante que há sobre a nossa realidade. E aí sim, tu tens razão. Essa distância, e quanto maior a distância, mais facilmente consegues transcender esta condição em que te encontras. Por isso é que eu acho tão fascinante. Mas às vezes o baralhar e o usar abusivamente esta oportunidade, quer dizer, não é à toa que agora temos séries, a quantidade de narrativas que estão a ser produzidas sobre esta etiqueta são tantas. Porquê? Porque realmente abre uma possibilidade fantástica de criar coisas completamente extravagantes. Eu mandei até ter uma sugestão de uma série, o Outranger, que sim.
que tem aquela coisa entre Yellowstone, até publiquei depois uma coisa a provocar Sim. entre Yellowstone e Sim, mas Dark há tantos, o Severance, o Severance, aí é tão bom. o Silo. Deixa-me dizer isto antes de fecharmos. Tu salvaste o meu inverno de 2024. Eu vi 3 séries maravilhosas, o Severance, o Devs e o Silo. Salvaram-me o meu inverno, manifestamente. Mas eu compreendo. Mas, por exemplo, eu não passo do primeiro episódio. Não passei do primeiro episódio dessas séries. Não é uma presunção. Não me puxou. Achei demasiado fechado o jogo. Então, mas, entretanto, deixa-nos falar sobre isso. Então, abraços. Ao próximo podcast e até breve. Boa abraço, tarde. Guilherme. Tchau, Guilherme. Um abraço. Amazing stories.